Oi, aqui é o professor Valdon Santos, mestre em Engenharia de Biosistemas. Nesta aula, vou destacar o conceito de dignidade da pessoa humana na ordem jurídica brasileira, além de alguns casos práticos. Vamos juntos? Um dos princípios que mais se destacam na ordem jurídica brasileira é o da dignidade da pessoa humana, cujo foco se volta para assegurar uma vida digna a todas as pessoas. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser expresso como a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Ele é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, sendo previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal do Brasil de 1988. Portanto, é um fundamento extremamente importante da República Brasileira. Mas a ordem jurídica não apresentou uma definição clara sobre a dignidade da pessoa humana. Mas antes de adentrarmos nos conceitos de dignidade da pessoa humana, é importante nós sabermos o conceito de ordem jurídica. Por ordem jurídica, entende-se que é o sistema de normas, com seus princípios ou regras, as quais relacionam-se de forma hierarquizada em um Estado, organizando as lacunas e contradições das leis, determinando a ordem que o direito deverá seguir com relação às normativas estabelecidas. A ordem jurídica visa alcançar o melhor convívio e a paz social. Pelo fato da ordem jurídica não apresentar uma definição expressa, coube a diversos autores buscar por uma conceituação mais clara de dignidade humana. Segundo Alexandre de Moraes, 2005, dignidade da pessoa humana possui um valor moral e espiritual, o qual manifesta-se particularmente na autodeterminação responsável e consciente da própria vida, trazendo consigo a pretensão ao respeito por parte de outras pessoas. Para André Tavares, 2020, definir dignidade da pessoa humana é uma atividade trabalhosa. Diante disso, ele recorreu aos dizeres de Weinemann Schoeffer para explicar tal princípio. A dignidade humana consiste não apenas na garantia negativa de que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas também agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo. A dignidade da pessoa humana, na perspectiva de Ana Paula de Barcelos, surgiu antes e fora da ordem jurídica, e posteriormente foi adicionada a ela. De maneira geral, a dignidade humana confere aos indivíduos um status diferenciado na natureza, um valor inerente e a qualidade de ser titular de direitos, independentemente de atribuições de qualquer ordem jurídica. Agora, vamos ver alguns casos práticos sobre a dignidade da pessoa humana na ordem jurídica brasileira. Para Marcelo Novellino, 2008, a dignidade da pessoa humana não é um direito, mas sim um atributo que todo ser humano possui, independentemente de sua origem, sexo, idade, condição social ou qualquer outro requisito. O ordenamento jurídico não confere dignidade a ninguém, mas tem a função de protegê-la contra qualquer tipo de violação. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana é a base da nossa Constituição Federal. Porém, é necessário ressaltar que desde a Constituição de 1934, a ideia de dignidade humana estava presente na legislação brasileira. Além da Constituição Federal do Brasil de 88, a ordem jurídica brasileira apresentou tal princípio em vários entendimentos, como na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, o STF. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
Sobre a lei da anistia, o STF apresentou também um outro entendimento acerca da dignidade da pessoa humana, afirmando que o argumento deslocado da dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da conexão criminal que aproveitaria os agentes políticos que praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não, durante a ditadura militar, não prospera. Em 2014, a Emenda Constitucional número 81, dando atenção à dignidade da pessoa humana, estabeleceu o combate ao trabalho escravo. Dessa forma, determinou que as propriedades onde forem descobertas práticas de trabalho escravo serão conduzidas à reforma agrária e aos programas de habitação popular, bem como os bens de valor econômico confiscados serão direcionados para um fundo especial. Um aspecto importante a ser falado sobre a dignidade da pessoa humana é que ela é uma parte constituinte dos elementos que formam o mínimo existencial. De acordo com Flávia Piovesan, esse entendimento impõe àqueles que interpretam as legislações a aplicá-las de maneira favorável à proteção dos direitos humanos. O mínimo existencial pode ser entendido como um conjunto básico de direitos fundamentais que asseguram vida digna a cada pessoa, como alimentação, educação e saúde. Assim, o indivíduo sem condições para si ou para sustentar a família deverá receber a ajuda da sociedade e também do Estado. Nesta aula, destaquei o conceito de dignidade da pessoa humana na ordem jurídica brasileira e apresentei alguns casos práticos aplicados ao nosso país. Espero que este vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado. Até a próxima!